Bom, começou a gravar. Tem que gravar a partir daqui. Acabei esquecendo, gente. Mil perdões. Mas enfim, depois eu vou disponibilizar lá. Quem não pegou, depois eu vou estar atendendo cada um. Vamos voltar aqui então. Então vamos lá. O que a empresa vai fazer? Ela tem posse, ela toma posse então do seu custo, certo? E também toma posse do seu preço. Vamos lá, fazer uma revisão rapidinha nesse exemplo aqui. Então o custo aqui, 50 mais 2Q. A gente vai derivar isso aqui, derivando isso aqui, o 50 some, o Q ao quadrado fica 2Q. Então o custo marginal, que é a derivada ou variação disso aqui, vai ser igual a Q ao quadrado. O preço, o que nós vamos fazer com o preço? A gente precisa derivar a receita. Para derivar a receita, a primeira coisa a gente precisa encontrar a receita. Receita é igual a preço vezes quantidade. Então vamos pegar esse 40 menos Q e multiplicar por Q. A gente coloca 40 menos Q em parênteses vezes Q. E aí a gente vai ter 40Q menos Q ao quadrado. Então agora aqui a gente tem a receita. E para derivar a receita? Bom, se a receita é 40Q menos Q ao quadrado, a derivada da receita vai ser o quê? A variação da receita vai ser como? Vai ser 40, porque esse Q vai sumir, menos 2Q. E aí a gente vai pegar 40 menos 2Q, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2Q, porque o custo é 2Q também. E aí a gente vai conseguir encontrar a quantidade produzida, que nesse caso foi igual a 10. Eu até fiz na planilha, postei lá no Siga para vocês aqui. A quantidade produzida foi igual a 10, que vai estar localizada nesse ponto aqui, ó, onde a gente encontra a maior distância entre a receita e o custo. Estão vendo aqui? Olha a curva de custo em vermelho e olha a curva de receita aqui. Nesse ponto aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um faturamento de 150, tá? O lucro unitário vai ser de 15, só que como são 10 unidades que ele produz e vende, 15 vezes 10 vai ser igual a 150. E a curva de lucro ela vai ter esse formato aqui, ó. É por isso que, assim como na concorrência perfeita, o monopolista ele não pode ir produzindo adoidado. Desculpa o termo, né? Uma gíria popular aí. Ad eterno, ad infinito. Ele vai produzir até onde ele tem lucro. E nesse caso o maior lucro possível. A partir daqui, para ele não é mais interessante produzir. Por quê? Porque o que acontece com o lucro? O lucro vai diminuindo em função do quê? Desse custo que vai aumentando. Não só o custo vai aumentando exponencialmente, como a receita também vai diminuindo. Então fica ruim para ele. Então aqui, ó, tudo aquilo que a gente falou está aqui em 3. Ó. A receita, ó, a receita aqui, ó. Aqui, aliás, o custo marginal é a variação do custo dividido pela variação da quantidade, que vai ser igual a 2Q. E a receita é preço vezes quantidade, tá? Então a gente vai ter que preço vezes quantidade, a gente pega aquela equação do preço que já é dada e multiplica pela quantidade. E a gente chegou aqui que a gente vai ter esse valor aqui, ó, de 40Q menos Q ao quadrado. E aí a gente vai derivar, ou seja, a gente vai variar a equação da receita para encontrar a receita marginal. E vai resultar nisso aqui, ó, 40 menos 2Q. E aí a gente deve igualar, olha só, igualando a receita marginal ao custo marginal, temos 40 menos 2Q igual a 2Q. Até a gente chegar nesse valor de 10 unidades. Ah, legal, professor, é muito mais simples eu fazer na mão do que jogar na planilha? É. Mas a gente gosta de planilha também, né? Porque daí com a planilha a gente consegue plotar colocar numa tabela e a gente consegue, através da tabela, inserir aquele gráfico ali. E com o gráfico a gente consegue ter uma leitura muito rápida. Dá também. Enfim, depois a gente vai fazer alguns exercícios, que inclusive eu postei lá na lista de exercícios. Ele já dá pronto algumas equações, como essa aqui, por exemplo, que é o markup. Isso aqui é a decisão de preço e quantidade a ser encontrada pelo monopolista de posse dessas informações aqui. Novamente eu falo, o que o monopolista ele precisa ter? Ele precisa ter isso aqui, ó, o custo marginal. Isso aqui ele tem.
Tá? Qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer coisa que uma empresa produz, como vocês viram aí no exercício particular a cada um de vocês aí, vocês conseguirem encontrar o custo marginal. Basta levantar os valores dos custos de produção de vocês, dos custos, do custo variável, aliás, e depois a gente vai variando esse custo até encontrar o custo marginal. Esse aqui já é uma informação um pouquinho mais delicada, né? Que é a elasticidade de preço na demanda, que como eu falei lá no começo, o monopolista, diferente da concorrência perfeita, ele precisa disso aqui, ó, para ele trabalhar. Aliás, ele vai trabalhar em cima disso aqui, ó. Por que ele vai trabalhar em cima disso aqui? Porque, novamente, vamos voltar naquela questão lá. Como ele é o único produtor e distribuidor desse bem ou desse serviço na sua região, ele vai querer sugar o máximo possível o mercado. Então ele vai querer saber, ele precisa saber desse valor dessa elasticidade para saber até onde fica viável ele continuar aumentando o preço a ser cobrado. E quando ele vai parar, enquanto ele estiver trabalhando naquela região, naquela zona onde a elasticidade de preço vai ser baixa, ou seja, onde a cada acréscimo percentual no preço, ele tem uma variação na demanda muito menor, ou seja, ele aumenta o preço em 1%, mas a demanda caiu quanto? Em 1%? Não, caiu menos que isso. Caiu pouco, a quantidade demandada caiu, mas caiu bem pouquinho. Ah, ele aumentou mais 1%, saiu de 1%, agora ele aumentou 2% o preço. Quanto que a quantidade demandada caiu? Ah, caiu muito menos. Ou seja, você acaba tendo um valor ali entre 0 e 1. O valor é pequeno. Enquanto ele estiver trabalhando nessa condição aí, que a elasticidade de preço na demanda for menor que 1, ele vai aumentando o preço. Por quê? Porque ele quer sugar o máximo possível do mercado. Tá? O problema é quando essa elasticidade de preço na demanda for maior que 1. Aí ele vai falar, poxa, eu vou ter que dar uma descansada por aqui. Tá? Olha só, tem aqui, onde é que tá? Aqui, ó, isso aqui é lá do livro do Microeconomia, do Pindick Rubinfield. Ele também fala de monopólio, que faz parte da economia industrial. E daí tem essa lista de exercício aqui, ó, do capítulo 10, ela já está toda respondida, eu postei lá no Siga, e daí eu quero que vocês deem uma olhada nessa lista. Depois eu vou tirar alguns exercícios daqui, vou postar novamente lá para vocês refazerem, tá? Como atividade, não valendo nota, mas depois eu vou elaborar então uma avaliação em cima da lista de atividades que eu vou preparar para vocês. Então vamos dar uma olhadinha rápida em alguns exercícios aqui. Tá todo mundo vendo? Sim? Sim. Então olha só, primeira questão, ele pergunta: suponha que o monopolista estivesse produzindo em um ponto no qual seu custo marginal fosse maior que sua receita marginal. Opa, vamos parar por aqui de ler. Custo marginal maior que a receita marginal é aquela situação, quer ver? Vamos voltar aqui no gráfico. Olha aqui, ó. Aqui, ó, custo marginal maior que receita marginal. É legal ele continuar produzindo? Não, né? Então vamos dar sequência aqui. De que forma ele deveria ajustar seu nível de produção para aumentar seus lucros? Gente, a gente já viu que produzir naquele ponto onde ele vai ter um custo muito maior que a receita não é legal, ele vai ter que reduzir a quantidade. Olha só a resposta aqui. Quando o custo marginal é maior do que a receita marginal, o custo incremental da última unidade produzida é maior do que a receita incremental. Lembra que eu falei para vocês? Vamos supor o seguinte exemplo. Está custando R$1 para ele produzir, só que ele está conseguindo apenas 80 centavos de receita. O custo incremental daquela enésima unidade está ficando caro, não compensa, ele está perdendo 20 ali. Então, logo, o que a empresa vai ter que fazer? A empresa aumentaria seu lucro se não produzisse a última unidade. Ou seja, a conclusão, ele vai ter que reduzir a quantidade produzida. A empresa deveria continuar a reduzir sua produção, reduzindo o custo marginal e aumentando a receita marginal até igualar o custo marginal à receita marginal. Ficou claro até aqui? Bem facinho, né, gente? Tranquilo. Mesma situação lá da concorrência perfeita. Não muda nada, gente. O que muda do monopólio para a concorrência perfeita é que aqui ele não toma o preço de mercado.
vocês fizeram aí com o exercício aí da empresa de vocês, aí vocês tomaram o preço de mercado e a decisão de produzir de vocês baseou-se naquele preço e também no custo marginal de cada um de vocês. Aqui ele também toma o custo marginal, mas ele não toma o preço de mercado, ele vai trabalhar em cima de elasticidade de preço na demanda. Vamos ver aqui. Olha só, expressamos o markup percentual do preço sobre o custo marginal na forma de P menos CMG dividido por P. Olha aqui, o custo marginal aparecendo novamente. Para um monopolista maximizador de lucros, e é óbvio, né, todo monopolista vai querer maximizar o lucro. De que forma esse markup depende da elasticidade da demanda? Primeira pergunta, né? E aí, segunda pergunta, por que esse markup pode servir como medida de poder de monopólio? Gente, uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, tá? Monopólio é uma coisa, poder de monopólio é outra. Monopólio, como já foi falado, já foi visto aqui, é uma empresa só fornecendo aquele serviço ou aquela mercadoria, não tem concorrente. Então significa que o quê? Já que não tem concorrente, ele tem espaço para cobrar um preço maior, um preço mais caro, do que se essa mercadoria, esse serviço fosse aí produzido e distribuído pelas empresas de concorrência perfeita, ou seja, várias empresas produzindo um bem ou serviço que é homogêneo. Então tá, monopólio faz lembrar preço caro, né, gente? Bom, se monopólio faz lembrar preço caro, o que significa poder de monopólio? Poder de monopólio é um monopólio? Não necessariamente. Pode acontecer que existe uma empresa aí que faz parte da concorrência perfeita, só que ela tem poder de monopólio. Nesse livro aqui, esse livro é bem antigo, ele cita o exemplo da empresa, aquela multinacional chamada Caterpillar. Não sei se vocês conhecem, mas que produz tratores, muito antigo. Desde quando eu era criança eu já vi essa marca aí, há 30 anos atrás. Então assim, tem gente que tem preferência por marca. Vamos falar numa marca mais moderna, e sei lá, iPhone. Nossa, mas ele é bem mais caro que um Samsung, que uma outra marca. Tem gente que tem preferência por iPhone, tá? Talvez ele tenha uma qualidade menor. Então, quer dizer, a empresa ela acaba tendo um certo poder aí de mercado de cobrar um pouco mais caro pelo seu produto. É claro que tem aí algumas características a serem observadas. Tem uma questão aqui que ele fala assim, se você fosse contratado pela Caterpillar para você ajustar a produção dela de forma que ela maximizasse o lucro, o que você faria, alguma coisa assim, você vai ter que observar algumas coisas aí, tá? Você vai ter que observar o seguinte, tá? As outras empresas estão produzindo tratores similares, aí você tem que pensar, porque se você aumentar muito o valor de mercado, o preço desses tratores, talvez você não vai conseguir vender tantos, porque daí as pessoas vão começar a migrar para outras empresas, vão comprar outros tratores de outras marcas. Aí você tem que pensar o seguinte, poxa, em relação à produção, em relação ao faturamento do agricultor, próximas safras, então tem uma série de questões a serem pensadas aí. Mas existem algumas empresas, sim, só para... não vou me aprofundar muito aqui, mas só para falar para vocês que não são monopolistas, mas que têm poder de monopólio, de cobrar, tá? Então, olha só, ele fala assim, pode-se... ele pergunta, né, por que esse markup pode servir como medida de poder de monopólio? Então, pode-se mostrar que essa medida de poder de mercado é igual ao inverso da elasticidade de preço na demanda multiplicado por 1, tá? Sempre nós temos que observar a elasticidade de preço na demanda. Enquanto essa elasticidade for fraca, você está produzindo aquele trator Caterpillar, mas você está observando que você está aumentando o preço e a demanda até que cai, mas cai pouquinho, significa que você tem poder de mercado. Perdão, vocês têm poder de monopólio. Isso é poder de mercado. Poder de precificar, de começar a realizar ajustes para cima. Tá certo? Olha só. A equação implica que à medida que a elasticidade aumenta, o que está acontecendo? A elasticidade está aumentando por quê? Porque você está aumentando o preço, mas daí a demanda começa a cair de forma mais agressiva. Ou seja, a demanda se torna mais elástica. O inverso da elasticidade diminui, portanto, o poder de monopólio também diminui. Isso significa que o quê? Para tudo existe limite. O poder de monopólio ele não é infinito. Vai chegar um momento que não adianta você começar a cobrar muito, que você vai perder muitas vendas. Então a empresa sempre tem que estar de olho nisso aqui, elasticidade, preço na demanda, tá?
principalmente o monopolista. E empresa que não é monopolista, mas que tem poder de monopólio, ela também vai ter que verificar a elasticidade de preço na demanda do seu consumidor. Tem essa questão 3 interessante. Qual que é o motivo de não existir uma curva de oferta em um mercado sob monopólio? O mercado de monopólio ele não está interessado na curva de oferta, porque, como já foi falado, ele é o único produtor, ele é exclusivo, tá? Não existe a oferta da indústria, que é o conjunto das empresas. A indústria é ele, tá? Ele é a firma, a empresa, e ao mesmo tempo ele é a indústria. Então ele está interessado no quê? Na curva de demanda e na elasticidade preço de demanda. Olha aqui, ó, depende não apenas do seu custo marginal, mas também da curva de demanda, como já foi falado. São esses dois fatores que o monopolista ele vai levar em consideração para tomar a decisão de preço e também de quantidade produzida. Olha aqui, ó. Por que uma empresa poderia possuir poder de monopólio mesmo não sendo a única produtora no mercado? Como eu já falei aqui, deu o exemplo da Caterpillar. De repente aí, por exemplo, o iPhone entra também. Tem outras empresas aí também. Então olha só, por que uma empresa poderia possuir poder de monopólio? Ela não é monopólio, mas por que ela pode possuir mesmo não sendo a única produtora de mercado? Olha que resposta interessante. O grau de poder de monopólio ou poder de mercado de que uma empresa desfruta depende do quê? Da elasticidade da curva de demanda que essa empresa se depara, se defronta. À medida que a elasticidade aumenta, o inverso da elasticidade se aproxima a zero e o poder de monopólio da empresa diminui. Então, olha só, o que é essa elasticidade aumentando? Quando a elasticidade na demanda, em relação ao preço, aumenta, o que acontece com a curva da demanda? Ela se torna menos inclinada. Então, voltando lá em cima, lá no livro, naquele exemplo, ó, aqui a gente tem aqui, ó. Aliás, vamos pegar outro gráfico que está mais simples. Aqui, ó, a gente já viu aqui. Aqui é a demanda, certo? Aqui, ó, receita média, demanda. O que seria uma curva menos inclinada? Seria, por exemplo, em vez de estar aqui no 6, ela estaria aqui, ó, no 3, no 2. Pouco inclinado. Matematicamente teríamos a seguinte situação. Basta você mexer um pouquinho no preço aqui, ó, que a sua demanda se altera de forma brutal, significativa. Você baixa um pouco o preço e você vende um monte. Ou você aumenta um pouco o preço e você perde de vender muitas unidades, você perde muitos clientes, que é aquele problema que eu falei antes de elasticidade alta. Então, olha só, a empresa que não é monopolista, mas ela tem poder de monopólio, ou seja, tem poder de medir lá, mexendo aos poucos no preço, subindo o preço, cobrando um pouco mais caro que as outras empresas que também produzem um bem similar, ela vai ter que sempre estar de olho nessa elasticidade aqui. Quando a elasticidade fica muito alta, ops, eu vou parar por aqui, parar de subir o meu preço, porque isso aqui está afetando muito o faturamento da empresa. Aqui ele pede para citar algumas fontes de poder de monopólio, mas deixa eu ver mais para baixo aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Aqui, ó. Essa é a questão 4. Uma empresa defronta-se com a seguinte curva de receita média de demanda, tá? Então, sempre o exercício ele vai fornecer para a gente isso aqui, ó. Ele vai fornecer custo, vai fornecer preço, tudo já expresso em forma de equação. Aqui a gente tem que o preço ele é dado por um fator fixo, no caso 100, menos 0,01 Q. Aqui ele fala que esse Q sempre vai ser a quantidade, tá? Mas nesse caso é a quantidade semanal, a quantidade que ele produz e vende por semana, tá?
medido em centavos por unidade, tá? Então olha aqui, a gente vê que é menor que 1, 0,01 aqui é 1 centavo. A função de custo da empresa também já é dada por uma equação aqui, ó, igual a 50Q mais 30 mil. Oi? Tem uma colega nossa querendo entrar na aula. Deixa eu ver. Ah, Évila. Tá bom. Bom dia, Évila. Então, olha só. Supondo que a empresa maximize seus lucros, e sempre a gente vai supor isso, tá? Isso é óbvio. Toda empresa deseja ter o máximo de lucro possível. Aí ele faz duas perguntas. A primeira pergunta aqui, pergunta A. Olha só. Quais serão, respectivamente, em cada semana, seu nível de produção, seu preço e seu lucro total? Então, como que a gente determina o nível de produção? A gente já viu no exemplo anterior, tá? É a mesma condição lá da concorrência perfeita. A gente iguala a receita marginal ao custo marginal. Lembro lá da planilha que vocês fizeram, tá? A gente encontrou lá uma situação onde a gente tinha o custo marginal igual a receita marginal e ali a gente encontrou a quantidade de equilíbrio que deu o lucro máximo. Então, a gente vai pegar a receita marginal. A receita marginal, primeiro a gente vai ter que calcular a receita total. E a receita total a gente sabe que é preço vezes quantidade. Então a gente vai pegar o preço igual a 100 menos 0,1 vezes Q. A gente vai colocar esse camarada entre parênteses aqui e multiplicar por Q. Certo? Vamos ter que 100Q é igual a menos 0,1 Q ao quadrado. E aí, derivando tudo isso aqui para encontrar a receita marginal, a gente vai ter 100 menos 0,02Q. E aí depois a gente encontra o custo marginal. O custo marginal vai ser a derivada disso aqui, ó. 50Q mais 30 mil é o custo. Então o custo marginal vai ser quanto? Vai ser só 50. 30 mil é uma constante, então ele some daqui. E a derivada de 50Q vai ser igual a 50. E aí a gente iguala os dois. Ó. Aqui, ó, 100 menos 0,02Q vai ser igual a 50. Ou seja, encontramos a quantidade de equilíbrio de 2.500 unidades. Se ele produzir mais que isso, ele vai se ferrar. Ele vai ter um lucro menor do que se ele produzir as exatas 2.500 unidades. Ah, professor, e se ele produzir, sei lá, 2.000 unidades, ele não vai ter lucro? Vai, ué, quem disse que não? Mas ele não vai ter tanto lucro como se ele produzir aqui as 2.500 unidades. Então, ele, na condição monopolista, na condição de empresário, né, que está ali querendo ter o lucro máximo, ele vai estar a todo momento trabalhando, tentando para produzir isso aqui, ó. Então, muito simples, gente. O que a gente precisa saber, a gente vai precisar saber, ó, do preço, a gente vai precisar saber do custo, tá? Isso aqui normalmente os exercícios já dão pra gente. Já dão, porque eles subentendem que a empresa ela já tem posse dessa informação, né? Ela sabe como que se comporta o custo dela e ela também sabe como que se comporta a demanda dela, né? Então o preço ele também vai ser expresso por meio de uma equação. E aí basta a gente inserir essa quantidade de 2.500 na função demanda. E aí a gente vai ter ó, o preço, que é o 100 menos 0,01, está lá em cima, né? Multiplicado por quê? A gente multiplica por 2.500, que é a quantidade de equilíbrio. Quanto que a gente vai ter que cobrar, então? É 75 centavos. Aí esse preço aí de 75 centavos, podemos tranquilamente produzir e vender 2.500 unidades, e ali teremos o lucro máximo. Olha aqui, ó, o lucro. Então a gente substitui aqui, ó, 75, que é o preço. Aqui o que é a quantidade por 2.500, né? No caso da receita, e menos o custo. Como que é dado pelo custo? Os 30 mil mais os 50, que multiplica as 2.500. Então teremos que o lucro semanal dele vai ser de 325 dólares. Encontramos então o preço, encontramos o preço a ser cobrado, encontramos a quantidade a ser produzida e vendida que vai maximizar o lucro da empresa,
Mas como que a gente garante que vão produzir as 2.500 unidades e como que a gente garante que a gente vai conseguir vender? É porque ele foi fazendo testes com as demandas até chegar isso aqui, ó. Até chegar, olha aqui, ó, preço. Como que é expresso o preço? Dessa maneira aqui, ó. 100 menos 0,01 Q. Isso aqui é o quê? Isso aqui é o comportamento do consumidor, gente. Então tudo é matemática, gente. Ele viu que o consumidor se comporta dessa maneira e ele também conhece seu custo de produção. A gente foi substituindo aqui nas equações até chegarmos a esse valor. Então, tranquilamente, pode produzir as 2.500 unidades que vai vender? Sim. Questão B, o que ele fala? Ele fala assim, que o governo ele quer arrecadar um imposto. De quanto? Nesse caso, de 10 centavos. Por unidade, por cada unidade que esse monopolista produz. E aí ele pergunta, ó, quais deverão ser, respectivamente, o novo nível de produção, o novo preço e o novo lucro total, por consequência. Aí a gente substitui aqui, ó. A gente tem que o preço, agora não é só o preço, agora o preço mais o tributo. E nesse caso o tributo é 10 centavos. Ele vai ser igual a quanto? Igual à equação que a gente já tinha. 100 menos 0,01 Q. Ou assim, ó, o preço ele vai ser igual a 100 menos 0,01 Q, só que daí menos o tributo, menos T. Como que vai ser a receita marginal? Vai ser igual a... Lembra que a receita marginal é a variação da receita ao total. A variação da receita total é isso aqui, ó, o preço vezes quantidade. Então, 100 menos 0,01 Q, entre parênteses, vezes Q. Que daí a gente vai ter 100Q menos 0,02 menos 0,01 ao Q ao quadrado. E aí, derivando, a gente vai chegar a isso aqui, ó. 100 menos 0,02 Q. Só que aí agora, menos o tributo. Por que menos o tributo? Porque o governo colocou um imposto de 10 centavos aqui que a gente está considerando. Tá? Então tá aqui, ó. A gente substituiu o T por 10, que são 10 centavos. E aí a gente vai igualar a 50. Por que a 50? Ué, porque é o custo marginal. O custo marginal, o custo total não é? Vamos voltar lá no custo total. Vamos voltar lá em cima. Quanto que é o custo total? Aqui, ó. O custo, aliás, perdão, custo variável. O custo é dado por 50Q mais 30 mil. Então, derivando, a gente some com esses 30 mil daqui. E os 50 aqui vai virar só 50. Então, o custo marginal, que é derivada do custo, vai ser só 50. E a gente vai igualar, então, a receita marginal, já incluindo aqui os 10 centavos, tá, gente? Vai ser igual a 50. Até a gente chegar aqui, ó, a 2.000 unidades. Ou seja, com esse imposto de 10 centavos, agora você não vai mais produzir 2.500 unidades. Não me faça isso. Você vai ficar limitado a apenas 2.000 unidades. Caramba! Quer dizer que o governo às vezes não é tão legal a mão do governo aí. Você tá... Para você continuar maximizando seus lucros, você vai ter que reduzir a sua oferta, infelizmente. Então a gente consegue ver através da situação aqui que realmente o monopólio ele é uma falha de mercado, ele acaba gerando perda de bem-estar social aí, ele acaba tirando da população aquilo que seria uma parcela que elas, né, sei lá, tem direito. Então olha só, inserindo Q na função de demanda, obtém-se o preço. E nesse caso agora o preço vai ser de 70 centavos. Lembra que antes era 75 centavos? Olha aqui, ó. A gente substitui. Ó. A gente tinha lá 100, tá? que era o preço, né? Menos 0,01 Q. Então agora a gente substitui Q não por 2.500, mas sim por 2.000. E mesmo assim a gente coloca os 10 centavos, menos 10 centavos. Vamos ter o preço de 70 centavos a ser cobrado. E antes era 75. Então agora a empresa perdeu 5 centavos? Sim. E o lucro agora passa a ser 100 por semana. E ele coloca uma observação. O preço ao consumidor com imposto é de 80 centavos. O monopolista recebe quanto? Ele recebe 70. Por quê? Porque ele vai ter que vender por 70. Portanto, o consumidor e o monopolista pagam cada um 5 centavos de imposto. Esse imposto acabou sendo dividido tanto entre o monopolista, entre o empresário e entre o consumidor nesse caso.
Se o imposto fosse pago pelo monopolista, em vez de ser pago pelo consumidor, o resultado seria idêntico. A função custo do monopolista seria dada por essa função aqui, ó. Pessoal, tá tranquilo até aqui? As equações são dadas, gente. A gente só vai substituindo os valores até encontrar preço, até encontrar quantidade. Tá tranquilo até aqui, gente? Hello? Tranquilo. Deixa eu ver quanto tempo já deu aqui. Para não ficar muito cansativo para vocês, meia hora. Pessoal, vamos fazer assim. Vão dando uma olhada nessa lista aqui. Eu já disponibilizei ela lá no Siga. Depois eu vou tirar daqui alguns exercícios, não todos, para vocês irem fazendo. E aí eu vou lançar lá no Siga como atividade, não valendo nota. Só que em cima dessa atividade, daí eu vou preparar uma avaliação para vocês. Tranquilo até aqui? Tudo bem? Só 5 alunos presentes: Carolina, Clara, Évila, Larissa, Lislaine. Cadê a rapaziada? Só tem o Vanderlei, né? Mas tá faltando gente. Caramba. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Sim. Então tá, gente. A gente fica por aqui. Eu vou finalizar aqui. Vão dando uma olhada lá na lista. Daqui a pouco eu separo alguns exercícios e posto lá como atividade para vocês. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Presença para Lislaine, para Larissa, para Évila, para Clara e também para Caroline. Até mais, gente. Ok. Tchau, Tchau. tchau. Já acabou?